Olá, alunos, amigos aí da FADEP. Aqui eu estou introduzindo a aula 2, estruturas condicionais, aqui no nosso curso de introdução ao C, C++, certo? Como vocês lembram, as estruturas condicionais são as estruturas de decisão, né? É o nosso popular se, se não. Nós tínhamos lá no Visual G, né? Se então, se não, tá ok? E nós vamos ver como que a gente vai fazer aqui no C essas estruturas, tá certo? Como exemplo, eu vou pegar esse exercício, esse nosso famoso exercício aqui, bem simples, mas que existem os Cs alinhados, né? Um C dentro de outro, tanto na estrutura verdadeira como falsa, tá ok? É aquele nosso conhecido programinha que soma os dois menores números de 3 indicados pelo usuário, tá ok? Se vocês lembram, o diagrama dele, o fluxograma dele é esse aqui, né? Eu tenho 3 inputs para solicitar que o usuário informe o número 1, o número 2 e o número 3, e aí eu tenho minhas estruturas de decisão, né? Se o N1 for menor que o N2, né? Lembram como é que funciona, né? Você vai digitar os 3 números aqui e aqui eu vou testar, né? Quando eu tenho este diagrama aqui, é o C, né? Se, então, aí é o se não, aqui no no, né? Isso aqui é se for true, yes é se for true, essa condição, e o no é se for false, certo? Então eu testo aqui, né? Se o N1 é menor que o N2, então aí eu tenho que testar se o N2 é menor que o N3, né? Eu já tenho que o N1 é menor que o N2. Quando eu entro aqui neste verdadeiro, aqui no true, né? O N1 é menor que o N2. Aí eu tenho que testar se o N3 ou o N2, qual deles é o menor, para eu poder fazer a soma. Aí eu tenho mais um C aninhado aqui dentro deste primeiro C, que é se N2 é menor que N3. Se isto aqui for verdadeiro, né, se N2 menor que N3, então quer dizer que o N1 e o N2 são os menores, porque o N1 é menor que o N2 e o N2 é menor que o N3. Então os menores são o N1 e o N2. Aí neste aqui ainda, no segundo C, que está, né, volto a frisar que este C menor está contido dentro deste primeiro C, porque vejam que este primeiro C termina aqui, neste ponto, tá? Neste ponto aqui da tela. Então, se o N2 não for menor que o N3, quer dizer o quê? Que o N1 é menor que o N2 e o N3 é menor que o N2. Nós não sabemos aqui no momento qual que é o menor, se é o N3 ou o N1, qual que é o menor dos dois. Mas isso não tem importância, o que nós precisamos saber é que o N1 e o N3, neste exercício, né, são os menores e a gente só mostra a soma na tela, porque é isso que solicitava o exercício, correto? Então vocês vejam que nós fizemos já o se então e o se não deste C menor, se N1 for menor que N2, e agora nós temos que fazer aqui, correr aqui pelo fluxograma, se não, né? Se o N1 não for menor que o N2, significa que o N2 é o menor. Tá? Se ele entrar aqui, significa que o N2 é o menor. Ou menor ou igual, né? Mas o N2 não é maior que o N1. Então ele vai entrar no se não. E aqui eu tenho outro C. Como eu já tenho que o N2 é menor que o N1, eu tenho que testar se o N1 é menor que o N3. Qual deles é menor? Se o N1 for menor que o N3, quer dizer que o N2, que é menor que o N1, e o N1 menor que o N3, quer dizer que o N1 e o N2 são menores, né? Então, aí eu mostro a soma do N1 e do N2, certo? E se não, aí sim, o N2 eu vou somar o N2 com o N3, porque eu tenho aqui que o N2 é menor que o N1 e o N3 é menor que o N1.
Não sei se o N2 é menor que o N3 ou o N3 menor que o N2, isso não vem ao caso nesta questão, só sei que os dois são os menores e eu vou mostrar a soma deles na tela. Feito isto, eu me encaminho para o final deste C contido e para o final deste C aqui, certo? Isso é importante, saber onde termina cada C. Você vai precisar desta informação para fechar chaves corretamente ali no C. Tá ok? Então nós vamos aqui no nosso programinha, no C, né? Aqui o nosso dev C++. Vamos abrir o mesmo e vamos fazer, né? Vamos fazer esse programa aí para explicar as estruturas condicionais ou de decisão. Então, primeira coisa, vou criar um arquivo fonte novo. Em tempo, né? É importante ressaltar aqui, né? Quais que são os operadores relacionais do C++, né? O menor, o maior, maior igual a menor igual, isso aqui é padrão na maioria das linguagens, eu acredito que em todas, tá? E o nosso caractere de igual, né? Dentro de um C, se eu quiser comparar se algum número é igual ao outro, é esse caractere de igual a igual. Por que que não é só o igual? Porque só o igual é o caractere de atribuição, é para atribuir um valor para uma variável, né? Então, por isso tem que ser o igual a igual. E da mesma forma, o caractere diferente é o not equal, né? O não igual, que é o sinal de exclamação, e o igual, quer dizer A diferente de B. Este aqui é o caractere não, né? O not lógico, né? Eu estou negando uma proposição quando eu uso ele. O meu E lógico e o meu OU lógico, é o EE, né? Os dois E comercial junto. E a barra é o meu OU lógico. E também lembrando aqui alguns caracteres, né? Alguns operadores aritméticos, né? O mais, o menos, a multiplicação, a divisão e o módulo são iguais em todas as linguagens que eu conheço, tá? E aqui uns caracteres diferentes que são do C, do Java, né? O que é derivado do C usa essa sintaxe, que são o mais, né? Se eu quero fazer um incremento, em vez de fazer A recebe A mais 1, eu posso fazer o A mais, tá? E da mesma coisa, da mesma forma, em vez de fazer A recebe A menos 1, eu posso fazer A menos, tá? E esse é sinal de atribuição, né? Por exemplo, A mais igual a B é a mesma coisa que eu escrever A igual a A mais B. Para simplificar, eu escrevo A mais igual a B. E assim sucessivamente, tá? Ou aqui, em vez de fazer A mais, eu posso fazer A mais igual a 1 também, né? Para incrementar algum contador, alguma coisa. Certo? Então, voltando lá para o nosso fluxograma, nós vamos fazer esse fluxograma em C. Tá ok? Vocês lembram que a primeira coisa eu tenho que dar um include nos header, né? Então, a minha IOString using namespace standard, certo? E a locale, né? A minha dá um include aqui na locale, que é a minha header de localização, certo? Aí eu tenho que criar o int void main, é int main void, né? Int main void, isso, lembrando que o void quer dizer que ela não aceita parâmetros e o int é o tipo de retorno. Se você está utilizando a versão 4.9 do dev, tu tem que lembrar de pôr a system pause aqui na linha, né? E quem está acompanhando as minhas videoaulas sabe que tem que fazer o return 0 aqui. O dev não dá erro se não de colocar o return 0, né? Quer dizer que eu estou retornando aqui como valor da função main, no final dela, 0. Então vocês sabem que não dá erro se você não colocar, mas vocês vão colocar só para eu, e eu não vou falar nada disso em sala, só para ver quem está acompanhando as aulas aí, tá? E vocês sabem também que depois do return não acontece mais nada, não adianta pôr nenhum código aqui embaixo, tá?
E lembrando ainda que tudo isso tem que estar dentro das chaves, né? Dessa chave que abre e fecha aqui a minha function main, né? Se você colocar aqui fora da chave não adianta, porque não acontece nada, tá? E lembrando ainda que eu tenho que colocar aqui o set locale, né? LC all e vazio, né? Ponto e vírgula no final. Não podemos esquecer do ponto e vírgula, isso é importantíssimo. E você lembra que a set locale, LCAL e vazio é para pegar a localização do teu sistema operacional, no nosso caso aqui é o português, senão não vai mostrar lá na tela acentuação. Tá ok? Feito isso, com a minha estrutura básica do meu programinha em C, até vou salvar ele aqui já. Esse aqui é a minha aula 2 EZ1. Tá ok? Aula 2 EZ1. Salvo, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa estrutura condicional. Vocês vejam aqui que a primeira coisa que eu tenho é minhas inputs, né? Para ler o N1, N2, N3. Vocês já viram nas aulas anteriores, né? Que em C não existe a área de declaração de variável. Mas por padrão iremos declarar sempre no início das functions, né? Ok? Então por isso que aqui eu vou fazer a minha N1, N2 e N3 do tipo int, né? Vou declarar elas aqui em cima. Eu poderia declarar ela depois do set locale, tá? Que ia funcionar igual. Por regra, você só precisa declarar antes de tu utilizar a variável, certo? Senão você não precisa. Outra coisa é que as nossas variáveis aqui, ela vai ser int, porque nesse caso não precisa ser float, né? Eu só vou trabalhar com as duas menores, né? Então, meu programa deve solicitar 3 números inteiros e mostrar a soma dos menores. Então, vocês lembram que para fazer as inputs, eu tenho que fazer o cout primeiro. Quando é o cout, né, é o nosso antigo escreva lá do Visual G. Eu vou colocar aqui, digite o primeiro número. Lembrando que se eu não tivesse colocado esse set locale aqui, ele não ia mostrar o caractere de primeiro e nem esse acento aqui, tá ok? E o cin é o nosso leia, né? Então leia N1. Lembre aqui que a seta do cin parte do comando para a variável, né? E a setinha aqui do cout parte do texto para o cout. Tá ok? Aqui novamente, digite o segundo número, cin N2. Digite o terceiro número, cin N3. Tá certo? Tenho minhas 3 variáveis aí, entrei com meus 3 números. Só lembrando que N3 maiúsculo é diferente de N3 minúsculo, tá? Se você digitar o N maiúsculo aqui, ele não vai reconhecer a variável. Então, o C é sensitive case, né? Então, vamos lá. O C é sensitive case. Difere maiúsculas em minúsculas. Tá certo? Então, agora sim. Então, eu já tenho meus 3 números. E agora eu vou fazer meus testes condicionais, né? Então você veja que o meu primeiro teste, meu primeiro C, né, é se o N1 é menor que o N2. Então, lá no Visual G era C mesmo, aqui para nós é if, e na maioria das linguagens vai ser if.
E diferente do Visual G, essas comparações sempre tem que estar entre parênteses, tá? E aí, olha só, presta atenção aqui, ó, você abriu e fechou as chaves aqui, né? Então aqui é se for true, né? Se for verdadeiro. É o que eu vou fazer se aqui no meu fluxograma, né? O que está no yes, né? Perdão, o que está no yes. Então é esta parte, este código aqui que eu tenho que fazer aqui, né? Eu estou fazendo este C. Então, o meu if N1 menor que N2, se for verdadeiro, é o que está dentro dessas chaves aqui, ó. E o else, se você tiver um C simples, que não tenha mais nenhuma comparação, tá? Não tem o senão, só tem a parte verdadeira, acabou aqui na chave. Mas no meu caso, este meu C aqui é um C composto, né? Ele tem Cs alinhados dentro, então eu tenho o senão também. E o meu senão eu tenho que colocar aqui no else, né? Então o meu C aqui e o meu senão. E a parte então que é falsa, que é o senão, que é o no, que no caso é isto aqui, ele fica aqui dentro destas chaves. Tá ok? Então se for true, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar se o N1 é menor que o N3, se o N2 é menor que o N3, perdão, né? Então, para mim testar é mais um if, certo? N2 menor que N3. Aí a minha chave do se for verdadeiro, né? Se for true, se o N2 realmente for menor que o N3, aí eu tenho que fazer um cout mostrando a soma de N1 com N2, né? Cout N1 mais N2. Sempre lembrando do ponto e vírgula, né? Se não tiver ponto e vírgula, dá erro. E aí o meu else, né? Que vocês percebam que se N2 for menor que N3, se isso aqui for verdadeiro, eu mostro a soma do N1 com N2. Se não, eu mostro a soma do N1 com N3, né? Porque eu já tenho aqui que o N1 é menor que o N2 e que o N3 é menor que o N2. Então, os dois menores é o N1 e o N3. Eu não sei se o N1 é menor que o N3 ou o N3 é menor que o N1, mas nesse exemplo, nesse exercício não é o caso, tá? Então, eu só vou fazer um cout do N1 mais N3, lembrando de fechar o ponto e vírgula, certo? E aí eu venho aqui, se for false, né? Se este if aqui, se esta comparação N1 é menor que o N2 for false, ele vai cair aqui neste else, tá? Então agora, que é esta parte aqui do meu fluxograma, né? Este no aqui. Aí eu tenho que realizar este se, então, se não. Então eu tenho que testar. Se N1 é menor que N3. Então vejam só. If N1 menor que N3. Aí se for verdadeiro, então eu vou mostrar a soma do N1 com o N2, que significa aqui que o N1 e o N2 são os menores, né? Então, cout N1 mais N2. Isso tem que estar entre parênteses, senão dá erro, tá, pessoal? E o meu senão. Olha ali, as chaves do senão é para mostrar isso aqui, ó, com o N2, que os menores são o N2 e o N3, né? N2 mais N3. Tirar o espaço aqui que eu não coloquei em nenhum. Certo, pessoal? Vejam a importância de você identar bem, né? Você percebe que este se, senão, este if, else, é o mesmo, está no mesmo nível, né? E que este else, else está no mesmo nível, tá? Então é tudo um código só. Este if, else e este if, else aqui. E que este if, else aqui contém os dois. Então, com uma boa indentação, você consegue visualizar muito fácil o código. Tá ok? Salvamos. Lembrando que se você está usando a versão 4.9, você vai executar, compilar, o teu vai ser F9, o meu é F11, né?
executei. Ele já deu um erro aqui, né? Que eu escrevi SDT em vez de STD, de Standard, né? Então veja que o dev já valida para ti o teu código. E agora sim, né? Digita o primeiro número. Vamos colocar aqui 3, 2 e 1, né? Então eu tenho ali que a soma é 3. Vamos deixar melhor essa saída, né, pessoal? Fazer uma coisa mais caprichada, né? Soma dos menores são N1 e N2. E aí a soma, né? Acho que assim fica bacana, né, pessoal? Pelo menos fica mais inteligível para o usuário, né? O que está acontecendo aqui, né? Menores são N1 e N2. Soma é igual. Isso, acho que assim fica melhor. Quanto melhor tu puder fazer o teu código, né? Mostrar a saída para o usuário. Sempre lembrando que o usuário, como você pode ter um cara meio descolado, né? Meio espertão do outro lado, pode ter também um cara com mais dificuldade, né? Popular taipa. Tá ok? Testando assim. E vocês perceberam, né? Aqui na minha saída que o System Pause estava grudado aqui com a saída, né? Porque nós não colocamos o endl, né? Se eu quero quebrar a linha depois de escrever um texto, como a gente fazia com o escreval lá no Visual G, é o endl no final aqui. Tá ok? E aí então, de uma forma muito simples, muito fácil, a nossa estrutura de decisão. Eu usei um exemplo aqui bem um pouco mais complexo, né, com Cs compostos, né, um C dentro do outro aqui. Agora eu vou fazer aqui a 3, 2 e 1. Então os menores são N1 e N2 e N3 e a soma é 3, certo? Se eu for testar de novo, cliquei em F11 aqui, né? Se eu for testar aqui com 1, 3 e 2, os menores são N1 e N3 e a soma é 3. E assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Lembrando que se você quisesse, se você for testar apenas se você tiver um C simples, né? Um C simples, né? Vamos, por exemplo, também gostaria de testar se os números digitados são pares, certo? Vamos supor que o teu analista lá deu uma loqueadinha e quer testar se o cara digitou um número par. Tu vai ter um if simples daí, né? Vamos supor N1, lembram qual que é a fórmula? N1, aí abre parênteses de novo, N1 mod, lembra que o porcento é o mod 2 igual a 0, né? Isso aqui significa que N1 é múltiplo de 2 e portanto é par. Então aí eu coloco um cout aqui, vamos colocar aqui N1, né? É par, tá ok? E um endl, certo? Só um exemplo bobo aí, só para ver como é que você faria um if, né? Que tivesse só a parte verdadeira, sem a parte falsa, né? Ficaria simples assim. Eu vejo que não tem o else que tem ali embaixo, ó. Abriu chave, fechou, prontinho, já fez o teste, né? E aí, se você quisesse ter também o senão, né? Que seria um C de 2 níveis, tu ia testar, por exemplo, se ele é ímpar, né? Veja que é ímpar, porque se ele não é par, só pode ser ímpar, né, gente? Tá? endl, certo? Então você pode ter só a parte verdadeira, né?
só a parte verdadeira, no caso para testar só se a par, novamente eu ressalto que é só um exemplo, né? Ou você pode ter a parte verdadeira e a parte falsa aqui com o else. E se você quisesse só testasse a ímpar, que seria o nosso senão, como é que você faria? Você ia colocar, não ia colocar nada aqui na parte verdadeira? Não, pessoal, você faria assim, ó. Se você quer testar se é só ímpar, você pega tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que daria verdadeiro se fosse par, né? No caso, você pode testar aqui, ó, not igual a 0, né? Que seria ímpar, ou você pode fazer o not aqui na frente, ó. Que todo esse resultado aqui, quando ele retorna true, que é par, tu inverte o resultado aqui, certo? Só para nós testar, perdão, acho que aqui tem que ter mais um parênteses aqui, que o not não pode ficar fora do parênteses, se eu não me engano é isso. Aí, vamos testar lá então. Só deixa eu ver se o erro não tá aqui tá no if aqui, vamos ver o que aconteceu aqui. Né? Sempre que der um erro aqui, você vai você verifica com o teu compilador o que tá ocorrendo aqui, ó. Esperado ponto e vírgula antes do N1, né? Ponto e vírgula antes do N1. N1 mod 2 igual a 0, então ponto e vírgula if. Assim, gente, é que aqui, né, é exatamente igual, né? Aqui o professor que pateou, né? O igual é o sinal de atribuição, né? Aqui é exatamente igual, tá ok? Agora vamos testar lá, ele vai dizer se o número digitado aqui, né? Faltou a setinha no cout, isto. E aqui sim eu posso testar aqui, ó. Se eu quero dizer que é ímpar, eu posso pôr a exclamação negando toda essa comparação. Vamos executar só para ver se não precisa o parênteses aqui. Isso, precisa o parênteses fechando tudo isso aqui, ó. Tá? Então vocês vejam que este sinal de negação de not está negando tudo que está dentro daqueles parênteses ali. Tá? Executamos para ver. E aqui está. Vou digitar aqui o número 5 e ele vai dizer lá que é ímpar, né? Certo, pessoal? Então aqui, né, alguns exemplos das nossas estruturas condicionais, o nosso bom e velho C, né? Fizemos um C simples, um C composto e C alinhado daí. Tá ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido de grande ajuda para vocês, né? Para dirimir alguma dúvida que vocês tenham tido em sala. E se restou alguma dúvida, por favor, coloquem seus comentários ali no Moodle, né? Nos comentários no Moodle, ou se não, mandem no meu e-mail. Um abraço a todos. Espero vê-los muito bem e com muita saúde em sala de aula. Tá ok? Abraço. Tchau, tchau.